Bom dia, oitavano, tudo bem? Nós vamos começar nossa aula hoje de revisão, claro, né? Preparando já para o terceiro bimestre, para as provas, a partir da página 148. Dois capítulos hoje, o capítulo 11 e o capítulo 12. Né? Trabalho e sociedade no Império. Né? História do Brasil, a gente vai falar sobre a questão do Império Brasileiro, né? Nós tivemos dois períodos assim, importantes, o primeiro reinado e o segundo reinado. Né? Entre esses dois períodos, nós tivemos um período chamado também chamado período regencial. Né? Bem, a sociedade brasileira, durante o período colonial e o período imperial, era essencialmente escravista. Né? Então, ela precisava e necessitava da mão de obra escrava. Tem uma frase, né, que as pessoas sempre falam, que o escravo ele era as mãos e os pés do senhor do engenho. Tudo ele fazia. Né? A mão de obra escravizada de origem africana esteve presente no meio rural e no meio urbano, tanto no campo quanto na cidade. Né? Em diferentes tipos de trabalho. Né? O trabalho no campo, o trabalho da lavoura, era feito de forma muito forçada. Né? E o escravo, além de trabalhar muito, ele sofria muito, né? Ele sofria abusos, tanto físicos como psicológicos. Físico pela quantidade de trabalho que tinha que fazer, de peso, né? Trabalhar no sol, trabalhar na chuva, as pessoas não tinham misericórdia. E também psicológico, né? Porque toda hora eles eram levados a apanhar ou falavam que se fugissem ia morrer, que iam apanhar mais, que iam sofrer, né? E N absurdos que se faziam com as pessoas escravizadas. Tinha também o trabalho na cidade, também o trabalho de artesão. Alguns escravos, eles eram é, carpinteiro, marceneiro, joalheiro, alfaiate, sapateiro, ferreiro, né? Oleiros, né? Oleiros que fabricam tijolos. Então, assim, N trabalhos, né? Fabricavam telhas. Então, assim, além de trabalhar na lavoura, trabalhava na cidade e tinha um trabalho doméstico, que era trabalho feito na casa grande, né? Cozinheira, lavadeira, passadeira, ama, babá, né? Uma série de trabalhos que eles faziam também. E tinha os escravos de ganho, que eram pessoas alugadas para exercer um trabalho na rua, vendendo mercadorias para alguém. Então, esse alguém alugava o escravo, né, para que esse escravo pudesse trabalhar para ele. Ou que fosse na venda de alguma coisa, ou também como para limpar um terreno, né, para limpar uma casa. Então, eles eram alugados para levar o esgoto, tirar o esgoto de uma residência, levar para o mar ou levar para o rio, né, porque não tinha um sistema de saneamento ainda. Então era muito difícil a vida do escravo. Bem, no período também importante do Império, nos séculos XIX, alguns países da Europa passaram uma crise econômica em decorrência de diversos conflitos e guerras civis, certo? Nesse contexto, pequenos produtores rurais estavam sujeitos à cobrança de altos impostos sobre suas terras, sem ter como concorrer com grandes produtores e garantir assim seu sustento e sua família, e manter sua propriedade, eles passaram a procurar emprego e melhores condições de vida nas cidades. Então, assim, café, a chegada do café, a produção de café, mudou muito a história do Brasil. Né? E aí, com essa grande dificuldade de colocar o produto na Europa, nos Estados Unidos, eles começaram a trazer empregados, né, trazer pessoas trabalhadoras de outras regiões. Né, Itália, Alemanha, Suécia, porque eram os imigrantes. Então a chegada dos imigrantes marcou muito a produção cafeeira no Brasil, que aumentou muito o número de imigrantes no Brasil nesse período do século XIX até início do século XX. Ok? No capítulo 12, né, a gente vai ver do Império à República. Então, é um período do segundo reinado, a partir de 1870, que o governo imperial entrou em crise. Né? O endividamento do Império em relação à Guerra do Paraguai, em relação a outras decisões difíceis,
O imperador Dom Pedro II, ele era muito ditador, então ele fazia um governo com mão de ferro, onde o controle estava em suas mãos, através do poder moderador. E isso aumentava os conflitos no Brasil, né? E aí, com o fim da guerra, né, o Brasil endividado, com muito problema, a crise do Império aumenta mais ainda. E aí, dois movimentos vão fortalecer essa crise, que é o movimento abolicionista, né? As pessoas começam a lutar, né, e a conversar, a falar, a discutir a questão da abolição. O Brasil foi um dos últimos países a libertar os seus escravos, né? E, além desse movimento também, tinha um movimento chamado movimento republicano. O que era isso? O Brasil queria mudar o regime político, sair de uma monarquia e entrar numa república. Numa república você tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse movimento também começa a crescer e as pessoas começam a reivindicar a mudança desse regime. Então o Brasil, a partir do dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a ser uma república. Nós vamos ter como presidente, né, o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, né, era um general do Exército, que, junto com os fazendeiros, com a igreja e com outras figuras brasileiras, deram um golpe e tomaram o poder do monarca Dom Pedro II, que foi exilado para Portugal. Valeu? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, né? Estudem e esperem os próximos capítulos.